Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre aqui trazer todas as minhas opiniões bem sinceras sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, vocês também nos acompanham pelo YouTube. E eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. É muito legal ter todos vocês por aqui conosco. Então, sem muito mais delongas, a gente continua a cobertura dessa quinta e última temporada da série que está sendo e que foi um dos grandes hits da Netflix desde quando ela acabou sendo criada, uma série da década de 80 que traz esse saudosismo oitentista, na verdade. É uma série que já está em um bom tempo com a gente viu esses personagens se desenvolverem e agora a gente está prestes a se despedir deles. Lembrando que o primeiro bloco de episódios da quinta e última temporada sai agora, daqui a pouquinho, no dia 26 de novembro, 26, 27 de novembro. Os episódios vão sair sempre às 22 horas. E nessa última temporada, nós vamos acompanhar cada um dos episódios, tá? A gente vai fazer uma análise de cada um dos episódios. Eu vou assistir o episódio, vou esperar dar uma respirada, né? Porque pelo trailer o negócio vai ser tenso. E depois a gente vai fazer a gravação do vídeo de cada um dos episódios. Como eles vão sair, eu ainda não sei como que eu vou fazer. Se eu vou fazer o vídeo por semana, se eu vou fazer o vídeo por dia, vou dar uma olhada como vai ser ainda essa programação. Até então, provavelmente vai ser aí por volta de um vídeo por semana para a gente poder falar sobre os episódios. Se eu ver que não vai dar para fazer, eu vou tentar gravar tudo de uma vez, depois só subir a programação para o canal. Mas a gente vai falar nessa última temporada de cada um dos episódios. E hoje é o dia de nós falarmos da quarta temporada de Stranger Things. E nós vamos falar, para mim, da maior de todas as temporadas, tá? É uma temporada em que ela começa a fechar o ciclo para a temporada final. Então aqui a gente vê mais uma vez os eventos em Hawkins. Se eu não me engano, aqui passam 6 meses depois dos episódios da terceira temporada. É o sacrifício do Bill ali no final da temporada contra o Devorador de Mentes. E aqui nessa quarta temporada a gente tem muitas referências mesmo ao Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo, um dos filmes que eu gosto bastante, né? Aliás, foram várias noites sem dormir por causa do Freddy. E aqui nessa quarta temporada tem muita referência ao Freddy Krueger nessa temporada. Aqui a gente começa então a série com esses eventos ali. Os Baias foram para a Califórnia, então a gente tem esse pé na temporada de que uma parte dela vai se passar na Califórnia, a outra parte da temporada vai se passar na Rússia, porque vocês estão lembrados, na temporada passada teve aquela explosão ali no subsolo do shopping e o Hopper tecnicamente teria falecido nessa explosão. Só que ele sobreviveu e ele está lá na Rússia e acaba mandando ali uma bonequinha meio esquisita para Joyce para tentar se comunicar com ela, dizendo que está vivo e precisa ser resgatado. Então vai ela e o Murray para a Rússia tentar resgatar o Hopper.
A gente vê ali a Eleven tentando lidar na Califórnia sem os seus poderes, uma vez que na temporada anterior ela gastou toda a sua potência de poderes, né? E a Kylie não está com ela, digamos assim. Então ela está lá na Califórnia tentando lidar sem os seus poderes, ou recuperá-los que seja, e tentar entender essa situação em que ela está naquele momento ali com o Jonathan, com, né, a vida que ela está vivendo ali, com o Mike. Enquanto isso, os seus outros amigos ficaram em Hawkins e está acontecendo algumas coisas bastante complicadas ali em Hawkins. Primeiro, existe uma série de eventos, vamos dizer, sobrenaturais que está acontecendo, onde algumas moças ali, algumas pessoas acabam perdendo a vida de maneira muito similar. Elas meio que estão ali, digamos, num pesadelo, elas meio que levitam e acabam tendo o seu corpo completamente quebrado em eventos muito estranhos. Inclusive, uma dessas meninas, ela tinha conversado com um personagem que entra nessa temporada, como ele entrou na temporada anterior, que é o Ed. Essa menina, ela tinha um certo contato com o Ed, ela acaba, parece que ela até ali, essas garotas populares de escolas americanas, vocês estão lembrados desse tipo de filme, né? E aí ela acaba perdendo a vida, né, dentro dessa mesma dinâmica de situação. E esse crime acaba acontecendo ali na casa do Ed, né, desse menino que tá ali, que tem o jeito mais estilo roqueiro. E nessa época, a gente tinha muito, praticamente foi um ano em que ainda tinha-se muito preconceito com as chamadas pessoas que não se vestiam como todas as outras, né, digamos assim. Lembrando que ali na década mais ou menos ali de 70, teve aqueles ritos satânicos, sabe? Então na década de 80 também ainda tinha muito desses ritos, dessas questões aí soltas por aí ainda. Então, com esse crime envolvendo essa garota, digamos, popular ali da escola, que era namorada ali de um camarada ali da escola, então deu uma treta daquelas. E o Ed, ele acabava que tinha uma relação com o Dustin, né? E eles ali participavam, né, do jogo do RPG e tudo mais, que é, digamos ali, o grupo dos Hellfire, sabe? E, enfim, tem-se essa treta envolvendo esse grupo, com o grupo desse rapaz ali, que, digamos, era o valentão. Lembro muito até o Steve lá no início da série, lá na primeira temporada. Mas, assim, foi tendo todas essas situações envolvendo, né, esses personagens, envolvendo o Dustin aqui. A gente tem ali os relacionamentos, né, se envolvendo ou não. A gente tem a Max vivendo o seu luto com o Billy, e ela bastante deprimida dentro dessa situação. E até esse pé, eu acho que dentro de todas essas coisas, essas feridas, nenhum desses personagens é o mesmo mais, né? E todas essas coisas ali sinistras acontecendo em Hawkins. E a gente começa a descobrir que, além dessas mortes estranhas, tem uma nova criatura, uma nova força do mundo invertido, com uma maneira, digamos, mais potente surgindo, ou essa criatura pode estar por trás dessas mortes enigmáticas que acontecem aqui? Provavelmente que sim. Além disso, a gente descobre que no laboratório de Hawkins teve um certo evento que envolveu aí alguns internos, né, os meninos que eram envolvidos nessas experiências,
Mostra-se um pouco disso, né, durante a temporada. A Eleven acessa essas memórias que estavam ali com ela, até mesmo para identificar quem que é essa criatura que começou a ir atrás da Max, uma vez que essa criatura ela se alimentava sim dessas fraquezas dessas pessoas. Então todas essas meninas que foram mortas, né, dessa maneira enigmática, todas elas tinham traumas e isso acabou sendo explorado muito aqui nessa temporada. E a Max então acaba sendo, digamos, uma presa fácil para essa nova criatura aqui, que foi tido como chamado de Vecna, e que estava ali realmente no mundo invertido e vindo através desses pesadelos. Tem cenas nessa temporada que, assim, são de maneira estratosférica, sabe? Quando a série, aliás, nessa temporada, foi a primeira vez que a série foi dividida em volumes. Foi dividida em primeiro e segundo volume. E eu vou falar com vocês uma coisa. Eu estava no shopping na época e eu pirei quando eu vi esse intervalo de diferença entre o primeiro volume e o segundo volume. Eu quase fiquei maluca. E, enfim, eu fui até trabalhar. Nossa, eu estava já assim, ensandecida com esses episódios. E foi uma ideia maravilhosa, porque, nós falamos por vários dias lá na loja onde eu trabalhava com relação à temporada. A gente ficava pensando no destino da Max, né? Se o Vecna conseguiria se apoderar dela ou não. Aliás, tem uma música ali da Kate Bush que acabou voltando às paradas novamente, que virou um boom de novo. A cantora até ficou bastante feliz com isso. Então, assim, é uma série que aqui ela elevou no limite máximo, se você pode pensar isso, em toda a sua consciência de temporada, sabe? Então tem cenas ótimas aqui. Inclusive, nessa temporada, foi uma das primeiras vezes que o pessoal de Hawkins vai ao mundo invertido tentar parar isso que está acontecendo ali na cidade. Porque até então eles eram, digamos, as vítimas, né? Eles estavam no mundo deles e o mundo invertido tentava invadir. Agora é o oposto, eles vão enfrentar o que está no mundo invertido e enfrentar esse mundo que é, digamos, o mundo deles, porém numa versão muito mais sombria. Então tem cenas geniais aqui, a dinâmica mesmo do Steve com o Dustin também é um dos pontos fortes da temporada. Também com relação ao Ed, é muito legal também. Que, aliás, é um excelente personagem que é adicionado à trama. Aliás, tem um livro, me parece que sobre a história dele, tá? Igual aqueles outros que a gente já falou aqui, que é O Sonho de Ícaro. Em breve eu vou trazer sobre ele aqui no canal, né? Eu ainda não consegui ler o livro, afinal de contas é tanta coisa para fazer que eu não tô dando conta, mas em breve vai sair, tá? Só esperar com calma que a gente vai conseguir fazer isso. Então, é uma série maravilhosa. Essa temporada realmente superou todas as minhas expectativas. Saí em lágrimas daqui, pensando por diversos dias. Alguns criadores de conteúdo também criaram conteúdos para a quarta temporada. Aliás, eu conheci a Nath Cross através dessa série, né? E eu fiquei muito feliz mesmo de ver essa temporada. Eu ver tudo que surgiu aqui. Foi incrível mesmo a experiência de acompanhar essa quarta temporada. Foi inimaginável. E assim, realmente a gente está bem ansioso para essa quinta temporada.
Mais uma vez relembrando, né, o bloco de episódios, o primeiro bloco vai sair agora no dia 26 de novembro, às 10 da noite, na Netflix. E eu estou, pelo trailer, estou bastante ansiosa. Eu acabei de ver uma entrevista do Omelete, né, com relação ao elenco, né, fazendo ali algumas entrevistas com relação ao elenco. O elenco ficou assim bastante feliz com o resultado, claro que muitos ali já emocionados, porque ficaram um bom tempo juntos, né, nessa jornada dos personagens, e era agora o momento de se despedir deles, sabe? Eu acho que quando você tem esse trabalho com um bom tempo juntos, cria-se essa conexão mesmo, e de se despedir de personagens assim não é fácil, nem pra gente que é fã e nem para os próprios atores que fazem, né, emprestam as suas vidas, né, a estes personagens. E eu imagino que não deve ser um trabalho muito fácil. Mas, assim, a entrevista tá bem legal. Se vocês quiserem assistir ela no Omelete, dá uma olhada lá no Omelete. No canal mesmo deles no YouTube, vocês vão ver essa entrevista, tá? Muito legal mesmo. E eu quero saber de vocês nos comentários o que vocês acharam dessa quarta temporada. Para mim é a melhor de todas até este momento, né? Uma vez que eu não vi a quinta ainda. E para mim, em segundo lugar, fica a primeira temporada. Eu acho que ela é uma boa temporada, principalmente porque existe essa construção de personagens, sabe? Então, até o momento, são as minhas duas melhores temporadas. Pode ser que a quinta seja melhor? Não sabemos. A gente pode também se surpreender negativamente falando, uma vez que a Netflix está tendo aí uma leva de séries que na última temporada não está fazendo tanto sucesso assim. A gente teve aí a Round 6, a gente teve Sandman, a gente teve Wandinha, que o pessoal não gostou muito dessas últimas temporadas. E o que vocês acham? Vocês acham que Stranger Things vai ser igual? Ou ela vai surpreender a galera toda e a gente vai virar 2026 falando dessa série? Que é o que vai acontecer, não vai ter muito o que fazer. Em breve, então, a gente vai comentar sobre os episódios da quinta temporada. Eu estou ansiosa para a gente começar. Mas tem outras coisas para a gente falar ainda sobre algumas outras coisas que tem a ver com esse universo de Hawkins, que a gente está se preparando para se despedir dele. Então é isso, gente. Nos despedimos por aqui neste episódio. Depois a gente volta com mais coisas de Stranger Things e outras séries por aí também. Tem outras séries que a gente precisa comentar ainda por aqui. Mas por hoje é só. Muito obrigada para você que está nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos então nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até mais!